Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje a gente vai falar um assunto sério aqui do nosso quadro Papo Reto, que é desistência de colecionar. Por acaso você já andou se pegando aí nesses últimos meses querendo desistir? Porque eu estou percebendo aqui no canal, muitos dos comentários o pessoal vem falando que está desistindo de colecionar, outros estão reduzindo muito a compra dos títulos. Então esse é um ponto que eu já venho notando, que eu acho que é bem importante de ter essa conversa para conseguir compreender melhor o porquê pessoas que gostam tanto de colecionar, sentiam prazer com esse tipo de hobby, estão cada vez mais em dúvida, entre outras já desistindo. E se você está interessado nessa nossa conversa que a gente vai ter hoje aqui, eu já te convido a deixar o like aqui embaixo, pois o like ajuda muito o canal. E também você se inscrever caso você não seja um inscrito, ativa o sininho também que ajuda bastante. Hoje no canal, cerca de 40% das views vem do público não inscrito. Então seria muito legal ver vocês aqui dentro, inscritos, participando do canal ativamente. Vamos para a vinheta que depois a gente vai falar tudo sobre essa questão da desistência, que eu acho que é um ponto muito importante. Guerreiros e guerreiras, então vamos para esse assunto que eu acho muito importante. Por que as pessoas estão desistindo de colecionar ou cada vez mais aptas a desistir? Nessa pandemia, nesse final de ano de 2020, esse decorrer de 2020 inteiro, a gente viu uma proporção, parece muito maior, de colecionadores aparecendo. Mas a questão é, será que esses colecionadores surgiram apenas nesse período, a grande parte que anda comentando e tal? Ou esse público começou a interagir mais na internet devido a estar em casa? Então essa pandemia ajudou muita gente a começar a colecionar, e isso é um fato já inegável. A gente vê, pelo menos aqui no canal, muita gente nova que voltou a colecionar ou começou a colecionar ano passado. Só que isso lá mais ou menos no primeiro semestre, até o meio do ano ali, julho, agosto, e depois a gente viu uma leva de problemas, reajuste, problema de qualidade de material, que começou também a levar dúvidas a quem começou e a quem já está nesse mercado, nesse ramo, digamos assim, né, de colecionismo há muito tempo. E começou a gerar dúvidas, principalmente nessa virada de ano para cá, com a grande leva de reajustes, que eu acho que é o primeiro ponto que leva muita gente a desistir ou reduzir drasticamente, mudando, digamos assim, não é nem uma nomenclatura, mas de colecionador para um leitor ali específico de uma obra, digamos assim, né? Isso veio acontecendo muito por causa desses reajustes, que a gente entende todos os problemas de economia, todos os problemas que as editoras estão passando, falta de insumos, a gente viu recentemente falta de papelão, falta de papel. Aí a única empresa que fabrica papel no Brasil, que é a Suzano, tem essa questão do dólar, prefere importar mais do que vender internamente. Na verdade, ela quer vender internamente, mas ela quer cobrar o mesmo valor que ela consegue vender lá fora. Então, essa é uma questão que está pegando muito para as editoras e foi jogado no reajuste. E aí, a gente gostando ou não, quem acaba recebendo isso no colo é a gente, o colecionador. Porque mesmo a editora não gostando, porque vai perder cliente e tal, ela aumenta o seu preço, e se continuar vendendo, as coisas mais ou menos se encaixam ali, né? Agora, o público não. O público não consegue ter esse mesmo encaixe da empresa, porque a empresa compra o material mais caro, mas ao mesmo tempo ela reajusta e vende mais caro. Agora, nós, colecionadores, nós não temos essa opção de comprar mais barato ou comprar no mesmo preço. As coisas estão subindo. Então, qual que é a nossa opção? O salário, ele não aumentou nessa proporção. É muito difícil as pessoas terem um reajuste salarial da mesma quantia, por exemplo, que foi reajustado os mangás. Mangá reajustado a 10%, a 30%, 40% de reajuste em alguns títulos. Então, esses reajustes, a gente entende todo o lado das editoras, a gente não está nesse vídeo especificamente para bater na editora, mas para entender por que as pessoas estão desistindo. E passa muito por causa desses reajustes. A gente vê mangás que custavam R$ 22,90 de uma qualidade mais simples, custando R$ 29,90 hoje. Isso não é fácil para muita gente, ainda mais para quem coleciona muita coisa.
Então, você aumenta esse gasto pelo número de títulos que você coleciona. E aí a gente viu que as pessoas que colecionavam poucos títulos, 1 por mês, 2 por mês, 3 por mês, no momento que o reajuste se tornou muito alto, o que aconteceu com essas pessoas? Elas tiveram que reduzir de 3 para 1, de 3 para 2, e às vezes se você colecionava só 1 ou 2, você deixa de colecionar. E aí a gente tem um ponto muito importante também de ser citado. Nós, colecionadores, temos uma margem de idade muito ampla. Temos colecionadores de 15 anos, de 10, de 20, 30, 40 e por aí vai. Para quem, por exemplo, é maior de idade, já trabalha, é mais fácil você lidar com reajustes. Você opta em diminuir 1, diminuir 2 e continuar comprando, porque você tem uma renda fixa que você pode disponibilizar lá para o seu hobby. Digamos que você gasta 100, 200 reais com o hobby, com o colecionismo. Se tem reajuste, o que você faz? Recalcula quanto cabe nesse orçamento, que é muito importante também dentro desse vídeo, um dos motivos para as pessoas não desistirem de colecionar também, que é calcular o quanto você pode gastar no mês, quanto que você pode disponibilizar para a coleção e aí você encaixa. Se você tem 100, 150, você encaixa dentro desse valor. Claro, às vezes a pessoa não quer gastar a mais em um material que, na nossa visão, às vezes não custa aquilo, um mangá de 20 não custa 30, não quer pagar e opta radicalmente por parar de colecionar, ou apenas cancelar aquele título e continuar com um ou outro que você tem mais gosto. Então isso passa muito pela cabeça das pessoas e eu consigo compreender, e acho que vocês também conseguem compreender, porque muitos de vocês podem estar passando por isso, nessa escolha. E quem tem uma condição às vezes menor, um menor de idade principalmente, né, que às vezes tem um estágio ou apenas depende de uma mesada, do dinheiro dos pais para conseguir os seus mangás, esses reajustes pesam muito. Eu fico imaginando, porque a gente tem aqui no canal um público de maior de idade e um público menor de idade. Para quem é maior de idade é um pouco mais fácil lidar com essas coisas, como eu já acabei de comentar. Mas e para quem é menor de idade? Como que você tem que parar para pensar também na questão do próximo, né? Do outro. Como que uma criança de 12, 13 anos que coleciona 2 títulos com o dinheiro dos pais vai chegar para o pai e para a mãe explicar, ó, não é mais 20, agora é 30 reais um mangá. É difícil para um pai que não acompanha, para uma mãe que não acompanha a coleção, o que é o colecionismo, entender que um gibi da Turma da Mônica custa 5 reais e um Demon Slayer custa 30. Entende o que eu estou tentando dizer para vocês? É difícil para muita gente colocar. Às vezes não é apenas uma questão financeira da pessoa não ter o dinheiro em si, porque a gente sabe também que o maior de idade também tem seus problemas. Tem que cuidar de casa, se você já mora sozinho, você tem todas as suas condições de morar sozinho, aluguel, comida, luz, água, telefone. E aí você tem que tirar, às vezes, uma diferença maior para o mangá, complica bastante. E para o menor de idade é a mesma coisa. Às vezes a família tem até uma condição um pouco melhor, mas o pai e a mãe que controlam o dinheiro vê que não vale a pena, porque para eles não entendem aquilo. Então, por que eu vou pagar 30 reais num mangá se tem uma Turma da Mônica por 5? Entende? É complicado para os pais também entenderem, porque eles não colecionam, eles não entendem. E para uma criança convencer os pais não é tão simples assim, né, como a gente pode pensar. Sem contar as crianças que não estão numa família tão abastada que pode comprar mangás à vontade. Às vezes você só podia dar um mangá por mês para a criança e essa troca de preço pode afastar. E aí essa criança deixa de colecionar. E se essa criança deixa de colecionar, é um colecionador a menos que vai comprar ao longo do tempo. Porque você que estamos aí na casa dos 25, 30 anos que coleciona, a gente já coleciona há um bom tempo. E se lá atrás alguém tivesse colocado esses reajustes, se os nossos pais não pudessem comprar o nosso mangá, se a gente trabalhando não tivesse condição de gastar com mangá, a gente estaria colecionando hoje? Ou a gente teria desistido também? Porque é um hobby, é muito bom, é muito prazeroso, eu coleciono muitos títulos, eu tenho a condição de colecionar muitos títulos, mas a gente tem que sempre se pôr no lugar do outro, que nem sempre é assim. Nem sempre dá para colecionar tanta coisa, porque as coisas mudam, os preços mudam. E também tem a questão da qualidade, que também desmotiva, porque não é só o valor, também tem o sentido desmotivacional que passa pelo valor, mas também passa pelo material que você está comprando, que é a sensação de injustiça, de achar que aquilo lá não vale. A gente pega um The Promised Neverland, por exemplo, de R$ 22,90, subindo a 30,
que a gente já viu inúmeras edições com problema, mangá que não abre direito, mangá que faz barulho, má encadernação, má colagem. E isso acontece com mais mangás por aí, tem outras opções. Então você também pega naquele sentido de vale a pena eu gastar um dinheiro suado para pegar um mangá que a história é muito boa, mas não entrega na qualidade do material? Vale a pena? E aí você se pega nessa questão de desistir, porque não está mais valendo a pena. Aí você entra em contato às vezes para fazer uma troca, você não consegue, você faz uma assinatura, você não recebe o seu produto na data que foi combinada. A gente tem a questão também do transporte. Você compra um mangá, às vezes leva 15, 20, 30 dias para entregar, passa das datas que foram combinadas. Então são vários motivos que desmotivam ao longo do tempo as pessoas também a colecionarem. É muito bom, é muito prazeroso, mas a gente começa a ver um custo, não apenas um custo financeiro, um custo às vezes de dor de cabeça, do que a gente passa esperando. Quantas de nós passou um pequeno estresse nesses últimos 2 meses na questão dos mangás atrasados? Tem os problemas da Panini, tem os problemas da Amazon, tem os problemas da JBC, mas para quem está lá gastando, pagando e não vê um retorno, às vezes também se sente mal, acaba estressando um pouco e às vezes uma coisa que é para ser prazerosa acaba sendo uma coisa chata, que te incomoda, você fica naquela angústia, o mangá não chega, às vezes chega com problema, um material que você está pagando caro. Então são vários fatores que estão levando algumas pessoas a desistirem. E eu espero que vocês não desistam. Às vezes é preciso reduzir. Sim, precisa se reduzir também. Precisa sempre encaixar dentro da sua proposta, dentro da sua coleção. O que você espera? Então isso é muito importante. E aí a gente tem várias soluções. Eu deixo até aqui no card vídeo de one shots. Eu vou deixar aqui marcado para vocês. Porque tem outras possibilidades, por exemplo. O mangá está mais caro, teve todos esses reajustes. Por que você também não procura mangás curtos? 1 volume, 2 volumes, 3 volumes. Então tem essas opções também como alternativa de às vezes você estar insatisfeito com um título que subiu ou outro mais longo, mas você tem possibilidades de encontrar one-shots, histórias curtas, que tendem a te dar também uma mesma emoção, uma mesma profundidade, uma história também divertida para você acompanhar. Claro que a gente sabe que às vezes você gosta muito de um título, gosta muito de outro. A gente está vivendo um 2021 que, por mais problemas que teve no final de 2020, começo agora desse ano, estamos vendo um ano promissor em questão de títulos. A gente não sabe se os valores vão acabar se enquadrando com os nossos orçamentos, porque a gente tem mangás de R$30, mas tem vários mangás especiais chegando, 2 em 1, versões especiais ali estilo Kanzenban, Wendenban. São mangás que vêm no mínimo por R$50, no mínimo, essas edições especiais. Muito difícil vir por menos. Então aí fica aquela questão, vou colecionar 1, vou colecionar 2, então é muito importante cada um ter essa reflexão do que vai fazer, como pretende lidar, para não acabar se tornando uma coisa ruim e nem acabar se tornando uma coisa radical de não, vou parar de colecionar, acabou, vou vender tudo, entendeu? Precisa ter esse discernimento para a gente ver qual que é o ponto para não tornar uma coisa prazerosa numa coisa ruim. Então, esse equilíbrio é muito, muito importante, pessoal. E se essa nossa pequena conversa ajudou você a refletir mais um pouco, deixa o seu likezinho aqui antes de ir embora, porque o like é muito importante. E comenta qual que é a sua situação, se você está feliz, se você está mais ou menos, se você está muito insatisfeito, pensando em desistir. Escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo, que a gente troca uma ideia legal também. Ficamos por aqui, até a próxima.